AMUCast. O AMUCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste. Olá, ouvinte que nos acompanha em mais um episódio do AMUCast. Você é a razão deste trabalho. Estamos felizes com a sua audiência. O Projeto AMU, a Medicina Legal e a Universidade, reúne sempre grandes nomes e importantes temas. Hoje apresentaremos a doutora Adriane Rego, diretamente do Rio de Janeiro, para falar de um tema que mexe muito com a sensibilidade de cada um de nós. Então, o tema é violência sexual em crianças. Doutora Adriane, a senhora... Bom dia. Bom dia. Você poderia, vou te chamar de você, né? Você poderia falar um pouquinho sobre você, a sua experiência... Fale-me de você e para que o ouvinte te conheça. Bom dia, professora Rita. É uma alegria participar desse podcast. Estou aqui direto do Rio de Janeiro. Então, para quem ainda não me conhece, nunca conheceu o meu trabalho, eu sou perito legista aposentada da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, bem mais de 20 anos de experiência. Sou pediatra de formação, pediatra já há 30 anos. E sou professora da Academia de Polícia, professora de Medicina Legal há muitos anos. Hoje eu coordeno um curso de Medicina aqui no Rio de Janeiro, de uma universidade privada. E a Medicina Legal sempre foi a minha paixão. E justamente por eu ser pediatra, eu acho que a minha experiência com os crimes infantis acabou sendo maior, né? Era uma vivência muito grande dos dois lados. Como pediatra, acho que o fato de eu ser legista acabava que eu tinha uma procura muito grande para esse tipo de dúvidas e de verificações. E quando eu estava no IML, no meu trabalho no IML ao longo desses anos todos, acho que o fato de eu ser pediatra, de ser mulher, também facilitou com que isso chegasse muito mais em mim. Então a gente acaba adquirindo uma experiência grande, infelizmente, e entendendo o tamanho desse problema, né? E o que a gente pode fazer para fazer diferença quanto a isso. E o que configura legalmente a violência sexual infantil? E como a medicina legal define e identifica esses casos? Bom, a gente tem a violência sexual, na verdade, o crime sexual, ele tem a diferença do estupro de vulnerável, né? Que engloba as crianças menores de 14 anos, que quer dizer o quê? Qualquer ato sexual, qualquer ato libidinoso, qualquer ato que vise satisfação da libido de alguém envolvendo um menor de 14 anos é violência sexual contra essa criança. Então, a gente tem que qualquer tipo de relação, ainda que consentido por essa menor de 14 anos ou esse menor de 14 anos, já é considerado violência sexual. Nos adolescentes, entre 14 e 18 anos, a gente já entra como na população geral com o uso de violência ou grave ameaça, né? É uma população muito atingida quando a gente vê o tamanho desse problema. A gente olha estatisticamente no Brasil hoje, a gente tem que mais ou menos 70% das vítimas de violência sexual no Brasil estão nessa faixa etária de menores de 18 anos. 70%, doutora? 70%. E quando a gente baixa um pouquinho essa faixa etária para menor de 14, ou seja, estupro de vulnerável, a gente passa dos 50%. Então, é uma população, infelizmente, muito efetivamente atingida por esse tipo de violência. E quais são os principais sinais físicos que indicam, por exemplo, essa violência sexual em crianças? Então, é um crime de muito difícil comprovação. A criança leva muito tempo para contar ou para entender que sofreu algum tipo de violência, né? Essa criança, realmente, ela é vítima de pactos com esse abusador, que, por sua vez, ocorre dentro da residência, né? Ao mesmo tempo que a gente tem 70% vítima de violência sendo crianças e adolescentes, a gente tem que em torno de 70% a 80% ocorre na residência, e a grande maioria por pessoas de confiança dessa criança. Ou seja, são pessoas que deveriam estar cuidando dessa criança, que são as que abusam sexualmente dela. Então é muito difícil a gente ter um vestígio
físico nessa criança, porque geralmente ela vem muito tempo depois. Quando eu falo de uma menor de 14 anos com uma ruptura imenal, eu já necessariamente já configurei um estupro, né? Porque se eu tenho qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, independente do tempo, se ela tem menor de 14 anos, eu já configurei esse estupro de vulnerável. Na criança maior, eu preciso ter outros sinais, o que nem sempre é possível. Às vezes eu tenho manipulação de genitália que não vai deixar sinal, eu tenho carícias que não vão deixar sinal. O tempo que essa criança leva para contar para a gente não vai ter mais vestígio algum. Às vezes a criança leva anos para contar que sofreu abuso, ainda que ela leve meses. Tá? Existem alguns sinais que a gente consegue perceber no comportamento da criança, visualizando o comportamento da criança que é mais tímida, que tem medo de adulto do sexo do abusador. Então, meninos com medo de homens, meninas com medo de homens, crianças com história de fuga, crianças maiores que voltam a fazer xixi na cama, que voltam a perder controle de esfíncter, criança com comportamento sexual avançado para a idade, são alguns dos sinais de alerta para a gente. E as lesões acidentais? Como é que se faz essa diferença de lesões, por exemplo, acidentais para abuso? Então, isso é bem difícil. Por exemplo, lesões anais, não digo nem as acidentais, a gente tem as quedas a cavaleiro, a gente tem as quedas na criança. Uma coisa importante da gente ter em mente é que a criança pequena, ela tem o ímen mais interiorizado. Então, dificilmente eu vou ter uma ruptura de ímen numa criança pequena acidentalmente, né? Com a exceção da queda a cavaleiro, que eventualmente pode dar uma lesão, mas é normalmente uma ruptura parcial, uma coisa muito mais discreta. Então, é bem diferente. E as lesões anais, as lesões acidentais anais, elas têm algumas características particulares que são localizações atípicas e fora da região onde geralmente a gente vai ter lesões por violência sexual, né? Na linha média, as Haggards que a gente costuma ver, pegando geralmente o bordo da região anal. A gente pode ter algumas lesões que são só sugestivas ou suspeitas em que eu efetivamente não vou ter confirmação. Né? Quando a gente fala em maus tratos como um todo, a gente consegue pensar um pouquinho diferente disso. E aí uma coisa importante de lembrar nos maus tratos como um todo é que geralmente a criança vítima de maus tratos, ela também é vítima de violência sexual. Então sempre cabe, numa suspeita de violência sexual, a gente examinar o corpo da criança como um todo, procurando lesões de maus tratos mesmo, de lesões intencionais. E haveria algum tipo de medida preventiva que possa ser adotada para proteger essas crianças contra a violência sexual? Por exemplo, a comunidade médica pode ajudar na conscientização e proteção? Eu acho que tanto a comunidade médica quanto a comunidade educacional faz parte desse papel de proteção à criança, né? A criança precisa entender. E dentro de casa, a família precisa orientar essa criança quanto ao cuidado. Porque esse abusador, ele age com carinho, ele não age com maldade. Eles fazem pactos de silêncio com essas crianças. Então, as crianças, por isso que elas demoram tanto tempo para entender, porque elas não entendem o porquê elas não podem contar para ninguém se, na verdade, ela tem uma relação de afeto e carinho com aquele abusador. Então, é o entendimento do carinho bom do carinho mau, né, do conceito de carinho bom, carinho mau, que o pediatra precisa estar atuando nisso, o médico de família precisa estar atuando isso com a família como um todo. Na escola isso precisa ser abordado, a criança precisa ser incentivada a contar. A gente tem algumas campanhas em alguns estados brasileiros de não prenda o choro, de conte para alguém, não se deixe calar, que é importante a criança contar o que está acontecendo sempre. Então isso são medidas preventivas, é a criança poder ter a liberdade de falar e entender o que é um carinho bom e o que é um carinho ruim, porque geralmente esses abusos eles vêm disfarçados na forma de carinho. E qual seria o papel do médico legista, por exemplo, no encaminhamento das vítimas para cuidado psicológico e médico? Existe algum protocolo de tratamento, suporte no caso de constatação de violência? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Posso. O papel do legista, eu acho que ele é fundamental em muitos aspectos, né? Começa lá desde o laudo que a gente faz, desse trabalho junto com as autoridades policiais, que é um trabalho que eu sempre prezei em fazer, para o delegado, por exemplo, já entender que quando eu dou um laudo inconclusivo, eu não estou querendo dizer que não houve a violência, eu estou querendo só dizer que assim, eu não tenho dados
periciais que comprovem, mas que precisa ser investigado aquilo, é o primeiro ponto, é a primeira importância do perito, né, da gente direcionar a autoridade para entender e interpretar um laudo pericial, porque a interpretação do laudo pericial é muito importante pelas autoridades. A questão do acolhimento, né, o perito ele não é prescritor, então ele precisa entender que ele precisa direcionar essa criança. A gente já tem alguns centros no Brasil que trabalham dessa forma, São Paulo trabalha dessa forma, aqui no Rio a gente tem um trabalho bem legal também dessa forma, junto à Secretaria de Saúde. Rio Grande do Sul tem isso, que são os pactos, uns pactuações que a gente faz com a Secretaria de Saúde, onde essas vítimas de violência sexual elas já são direcionadas para fazer os testes pertinentes, os cuidados de prevenção. É o protocolo de VVS do Ministério da Saúde, né, de vítimas de violência sexual, e que ele tem que ser adaptado à criança, no entendimento de ela tem menarca, ou seja, tem risco de gravidez, a criança que é exposta muito tempo ou pouco tempo, do ponto de vista de algumas profilaxias, por exemplo, da hepatite B. Então, a gente vai seguir todo um protocolo nacional, e que é direcionado para a faixa etária. A maioria dos hospitais particulares também tem, os que não têm deveriam ter, feito sempre junto com o pessoal da infectologia e da ginecologia, para realmente proteger essa criança, e sempre que possível, essa criança precisa ser vista por uma equipe multidisciplinar. Psicólogo, um médico, a enfermagem, assistente social para entender o contexto familiar, para estar acompanhando essa família. Isso é o mundo ideal, é o que deveria acontecer sempre. Existem protocolos de atendimento médico legal para crianças que chegam a serviço de saúde, por exemplo, com suspeita de violência sexual? Como garantir, então, que essa abordagem seja cuidadosa e não revitimize essa criança? Existem protocolos, a gente tem inclusive protocolo nacional para evitar essa revitimização, né? A ausência da violência institucional. Existem alguns estados, inclusive, em que a oitiva da criança ela é feita por pessoas especializadas nisso, e isso fica disponível para a justiça, para que essa criança não fique contando e recontando aquela história. Então, a gente tem que seguir esse protocolo, a escuta tem que ser feita com estritamente o necessário para a condução do exame, para evitar que a criança fique revivendo aquela história. E isso é feito, assim, hoje a gente tem leis que protegem a criança dessa forma, que é a escuta protegida da criança. Então, a gente tem a criança hoje muito mais protegida. Você vem de 2018 para cá, a criança já com essa gama de proteção ampliada, estendida, para que essa criança não sofra revitimização a cada etapa que ela passe desse processo até o julgamento do agressor. Doutora Adriane Rego, já ultrapassamos nosso horário. Eu não estou conseguindo entrevistar as pessoas porque os temas são tão importantes que queremos cada vez saber mais. Então, foi a degustação, né? Foi só uma degustaçãozinha. Então, eu queria te agradecer muito pela sua entrevista, pela explicação tão clara, tão transparente, ao ponto de que eu tenho certeza que o ouvinte compreendeu plenamente tudo que você falou. Eu agradeço. Muito feliz em participar. Eu que agradeço muito, professora Rita, agradeço estar aí com todos os seus ouvintes. E eu agradeço também o nosso técnico, Del Gonçalves, que está aqui sempre conosco. Agradecer o ouvinte, né? Convidando para o próximo episódio, pedindo o seu like, pedindo que você se inscreva no canal e já reiterando um novo convite para um próximo episódio da doutora Adriane. Muito obrigada, doutora Adriane. Obrigada, tchau, gente. Ouvinte, até o próximo episódio. AMUCast. O AMUCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste.